Olha, vamos falar sobre um processo penal que seja fraterno? Já pensou nisso? Já pensou nisso enquanto pessoa comum? Já pensou nisso como participante de um júri? Já pensou num processo penal fraterno na condição de advogado, de promotor, de magistrado? Será que é possível um processo penal fraterno? Olha, audiência de custódia no processo penal fraterno é o título de um livro que tem como autor o magistrado Sandro Augusto dos Santos. Aliás, teremos o lançamento no dia 30 do mês de maio, às 5 da tarde, na Escola Superior da Magistratura de Alagoas. Está localizada ali na rua Cônego Machado, a mesma rua onde está o SESMAC, no bairro do Farol. E claro que você está convidado para tratar de um tema que é muito, muito delicado e que a gente precisa estar revisitando o tempo inteiro para poder compreendê-lo, modificá-lo quando necessário, torná-lo melhor. E claro, doutor Sandro Augusto está conosco, é um prazer, viu, doutor, tê-lo aqui. Antes de mais nada, parabéns pela obra, pelo livro, num tema muito relevante, e muito obrigado por estar conosco. Um bom dia. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes, e é sempre um prazer a gente trocar algumas ideias, né, falar um pouquinho sobre temas variados, principalmente nessa área jurídica. O que o levou, doutor, ao tema? O que me levou foi o seguinte, Elias, porque eu fui delegado de Polícia Federal e eu tinha uma visão do policial a respeito das prisões. Então veio a audiência de custódia e foi aquele rebuliço na época, né? Então se falava, isso aí vai ser aquela situação em que a justiça vai liberar geral para botar todo mundo na rua. Houve entidades de policiais que se insurgiu contra isso, chegou ao Supremo, o Supremo decidiu que a audiência de custódia tinha que ser realizada, porque, na verdade, era um compromisso internacional que o Brasil tinha desde 1992, então veio com um atraso de 23 anos, porque só 2015 que foi implantada, e olha, por iniciativa do CNJ, mediante resolução. E quando houve o início das audiências de custódia, eu casualmente estava na 17ª Vara Criminal, que é competente para processar e julgar crimes relacionados a organizações criminosas, e os juízes da 17ª Vara, eram 5 na época, eles ficaram responsáveis por realizarem as audiências de custódia, bem no início, na sua gênese aqui no estado de Alagoas. E aí aquela situação era nova, né? E houve muita discussão e sempre me intrigou o fato de, por exemplo, o Brasil ocupar o 3º lugar no mundo como tendo a maior população carcerária. Sempre me inquietou o fato de mais ou menos 1 milhão de presos, né? Desse total, 40% aproximadamente se tratarem de presos provisórios, que ainda não têm uma sentença condenatória transitada em julgado. Então, audiência de custódia, prisões provisórias, superencarceramento, presunção de inocência e um tratamento que seja dedicado de forma assim, alinhado com os direitos humanos, com o princípio jurídico da fraternidade, que foi objeto de pesquisa da minha dissertação de mestrado em Direitos Humanos pela UNIT de Sergipe, e isso me fez, assim, me motivou a publicar a dissertação, porque é um tema bastante instigante, desafiador, e diria até, assim, apesar de as pesquisas elas terem sido realizadas já há alguns anos nessa área criminal, mas não havia uma abordagem do princípio jurídico da fraternidade naquele momento que é a audiência de custódia, que é a porta de entrada para o sistema prisional, em que eu convido assim, todos os envolvidos, os atores envolvidos com o sistema de justiça criminal, principalmente os magistrados, a terem esse olhar diferenciado, essa preocupação em fazer com que os direitos e garantias fundamentais, aquelas garantias judiciais do contraditório, da ampla defesa, o contato direto com a pessoa custodiada e, principalmente, a presunção de inocência, eles sejam potencializados e impulsionados naquele momento.
Doutor Sandro Augusto, é claro, houve uma abordagem, alguém foi detido e nós temos um prazo para que essa audiência aconteça. A prisão, propriamente dita, ela é o único instrumento que tem o magistrado, prisão ou soltura, ou as tecnologias nos deram aí outras oportunidades para que em determinadas situações o processo vai continuar de qualquer forma, né? Ou seja, os procedimentos nós não estamos liberando as pessoas, mas elas necessariamente precisam ficar presas? Existe uma cultura de encarceramento em nível nacional e, infelizmente, pelas pesquisas que eu realizei, né, a magistratura nacional, né, isso não é só em Alagoas, em todo o Brasil, ela tem assim uma tendência, pelos números, ao encarceramento. Porque, veja, desde 2015, está lá no site do CNJ, foram realizadas mais de 1 milhão de audiências de custódia. Dessas audiências de custódia, em cerca de 60% houve a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Mas como isso é possível se a regra, diz a Constituição Federal, que a gente deve obedecer, diz que a regra deve ser a liberdade e a exceção deve ser a prisão. E lembrando que existem medidas cautelares diversas da prisão, tá certo? Comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados lugares, de se aproximar de alguém, de monitoração eletrônica, né, com a tornozeleira, uma série de situações. Mas lembrando que essas situações, essas medidas cautelares, o que se vê é que elas são utilizadas como sendo assim um presente, um benefício para a pessoa. Você está sendo solto, você está recebendo um presente. Eu vou lhe dar de presente medidas cautelares. E algumas vezes essas medidas cautelares é discutível se elas são realmente necessárias, porque o CNJ ele formatou alguns manuais para servirem de referência sobre a parametrização das decisões judiciais tomadas nas audiências de custódia, e ele verificou, por uma pesquisa realizada com cerca de 1.300 e poucas audiências de custódia no país inteiro, que era comum o juiz colocar aquelas medidas cautelares, como se diz, em forma de combo. Ou seja, 3, 4, 5 de uma vez, acho que atentando até contra o princípio da proporcionalidade, né? Será que uma daquelas medidas já não seria suficiente? Veja, quando eu falo princípio jurídico da fraternidade aplicado na área criminal, é bom que fique claro, por favor, para não ser mal compreendido, que não significa benevolência nem condescendência com a criminalidade, nem muito menos aquela ignorância que a gente ouve muito em redes sociais, que é o juiz pegar a pessoa presa no colo, levar para casa e tudo mais. Não é nada disso, é algo racional, é algo que já vem de muito tempo, né? O ordenamento jurídico, os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil já mandam fazer isso, já mandam dotar aquela audiência e também todo o processo penal dos direitos e garantias fundamentais, porque o processo penal ele não Elias, somente para punir, né? Também é um instrumento para poder se investigar, se acusar alguém, ter direito a contraditório ampla defesa, e se a pessoa tiver, né, aquelas condições ali, eventualmente ser condenada. Mas mesmo a pessoa, o juiz, condenando alguém, ele pode ser firme, pode fazer a coisa com seriedade, com rigor, mas obedecendo a todos aqueles direitos e garantias fundamentais, né? Permitindo que, por exemplo, o contato direto que o juiz tem na audiência de custódia, ele é um momento ímpar, um momento rico em termos de informações, em que o juiz precisa ter uma escuta ativa, interessada, tá certo? Para saber, conhecer o que aconteceu ali, né? Se municiar das informações valiosas naquele momento, para que ele consiga qualificar a decisão que ele vai tomar. E, infelizmente, algumas vezes essa decisão se verifica que aquela versão que foi apresentada inicialmente, né, pela polícia, ela não condiz com a realidade.
E com isso eu não estou dizendo que a polícia não trabalha direito. Muito pelo contrário. Eu acredito que na grande, imensa, esmagadora maioria dos casos, a polícia faz o seu trabalho a contento e eu, cidadão Sandro Augusto, se precisar de alguma coisa, que eu corra risco, minha família, eu vou pensar imediatamente na polícia. Mas nós sabemos que, infelizmente, excepcionalmente acontece de a prisão ela não ter ocorrido conforme foi narrado ali. Então, o juiz precisa, por exemplo, não ser indiferente à pessoa, principalmente se ela for uma pessoa humilde, né? Se ela for uma pessoa vulnerável, de rua, negra, parda, é preciso ter todo esse olhar diferenciado e essa preocupação com o encarceramento em massa, que é endêmico, né, no processo penal. Agora, doutor Sandro Augusto, é tão tênue assim essa linha que separa a decisão do magistrado em encarcerar ou não sob a argumentação de uma prisão irregular, de uma prisão arbitrária. É tão tênue assim ou a prática, o dia a dia já dá uma demonstração? Olha, existem alguns casos em que a pessoa se encontra com marcas visíveis de agressões, porque a audiência de custódia ela também é para isso, é para verificar a eventual ocorrência de tortura, maus tratos, e para avaliar se a pessoa vai ficar presa, não é? Vai continuar, ou se ela vai ser solta mediante, eventualmente, medidas cautelares. Então, existem situações que são absurdas, né, em que a pessoa se encontra visivelmente machucada. O magistrado não pode jamais fechar os olhos para essa situação e dizer, não, vai ser apurado, mas você continua preso aí, né? Eu não sei o que aconteceu, você pode ter se acidentado. Então, naquele momento, é preciso você ouvir com atenção o que o custodiado tem a dizer, porque o aparato estatal, muitas vezes, ele tem um desequilíbrio em relação à pessoa que tenha sobre quem é imputado um delito. Então, esse equilíbrio ele deve ser restabelecido, o juiz deve ter essa preocupação. E com isso eu não estou dizendo que ele deixe de ser firme, deixe de fazer o que precisa ser feito. Em casos mais graves, obviamente, com violência, não é? Com situações que é um risco a pessoa ficar solta, um risco para a sociedade, para alguma pessoa específica, vai dar fim às provas, risco de fuga. Obviamente que tem que ser decretado mesmo a prisão preventiva. Mas isso em casos excepcionais. O que se vê nessas pesquisas é que a magistratura nacional ela tem uma tendência a se alinhar com os órgãos de segurança pública, não é? Algumas vezes o juiz pode se enxergar como sendo um super-herói, aquele cara que coloca a capa, o protetor da sociedade, né? Eu vou aqui tomar uma medida porque eu vou estar contribuindo para a segurança pública. Esse não é o papel do juiz. O juiz que pensa desse modo, ele tem que procurar outra carreira para enveredar. E eu digo assim com muita tranquilidade para você que a minha visão enquanto policial pela Polícia Federal era uma, hoje na magistratura eu tenho outra visão, e isso graças a uma coisa, Elias, que as pessoas precisam valorizar, seja em que nível de escolaridade elas estiverem, que é o conhecimento, que é o aprendizado. A gente precisa ler, a gente precisa pesquisar, a gente precisa se aprofundar nas situações, nas matérias, nos assuntos, para poder conseguir atuar de uma forma mais tranquila, mais segura. Então, doutor Sandro, quer dizer, a audiência de custódia ela vem exatamente com esse fim, de avaliar a regularidade da prisão, da existência dos indícios necessários do cometimento daquele crime por aquela pessoa que está ali diante do magistrado para a conversão ou não numa preventiva. Esse seria um instrumento mais, digamos aí, mais genérico da audiência. Perfeito. Resumidamente é isso. No entanto, eu convido os atores ali envolvidos. Primeiro, a fraternidade ela precisa ser aplicada
já entre os atores, ou seja, respeito, cordialidade em relação o juiz, promotor, advogado, defensor público. Não é apenas em relação à pessoa do conduzido, todos aqueles que estiverem envolvidos, tá certo? Então, o juiz ali ele precisa ter um olhar alinhado com a inclusão, com a pluralidade, com a não discriminação e não preconceito, tá certo? E o princípio jurídico da fraternidade, ele vem, a gente sabe, originado da Revolução Francesa. Antes disso tem uma origem religiosa e filosófica, mas não é isso que eu estou querendo dizer aqui no livro, que tem a ver com a religião. Mas, claro que tem uma inspiração, né, na origem religiosa e na Revolução Francesa, da liberdade, igualdade e fraternidade. E a fraternidade, ela vem como sendo assim um catalisador, um regulador, um item lá que vai modular as outras duas, né? Porque uma liberdade sem freio, sem limites, é uma liberdade opressora, como a gente tem visto as pessoas querendo ter liberdade de agressão e não liberdade de expressão. E a igualdade, ela precisa sair do ponto de vista da igualdade formal, que está ali no papel, para uma igualdade na prática, ou seja, uma igualdade material, uma igualdade com dignidade. É dessa modulação que eu falo aqui na atuação do juiz na audiência de custódia. Agora, doutor Sandro, fica aqui imaginando, o senhor falou no CNJ dos números ali que se apresentam, em torno de 60% das audiências de custódia terminam em prisão preventiva. O que acontece depois com essas prisões? Preventiva é até mesmo a gente chegar ao veredito final, a uma sentença final. Preventiva é muitas vezes, e não é tão incomum, reclame de advogados, não é tão presente esse reclame nos promotores. Isso é um lamento, porque a lei, o texto da lei é o mesmo para todos e o que é irregular para um não pode ser regular para outro, seguindo fielmente o texto legal. Mas essas prisões muitas vezes ultrapassam até a pena caso seja condenado. Eu já tive a oportunidade de conversar com advogados em que pedia a condenação do seu cliente, porque sendo assim ele era solto. Doutor, parece-me que a preventiva ela precisa ter limites. Não tem um prazo específico, mas existe a necessidade de a cada 90 dias se reavaliar, né? E tem requisitos que deveriam ser observados com rigor. Nós não podemos banalizar, Elias, as prisões preventivas, porque muitas vezes ali na audiência de custódia é um momento riquíssimo e é um momento crucial para decidir se alguém vai ter tirado a sua liberdade ou não, que já é algo que abala bastante um ser humano. Agora, tem coisa pior do que ter a liberdade tirada, que é você ingressar no sistema prisional, onde vários direitos e garantias fundamentais, infelizmente, são violados. Isso aí não sou eu que digo. O Supremo Tribunal Federal se debruçou perante uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, um ADPF, número 347, e ele julgou, né, e considerou que estaria ocorrendo um estado de coisas inconstitucional, que é violação de direitos humanos dentro dos presídios. E foi a partir dessa ADPF, dessa ação, que foi determinada a realização de audiências de custódia no país inteiro, dizendo que a resolução do CNJ, apesar de ser um ato normativo, nada mais fez do que colocar em prática tratados internacionais que o Brasil tinha sido, né, signatário. E uma coisa interessante, já na audiência de custódia, vamos dar um exemplo, a questão das drogas. O que tem de gente presa por causa de tráfico de drogas não está no gibi. Então, você tem uma situação que a pessoa nunca foi presa, nunca respondeu processo nenhum, foi encontrado com droga. E aí a lei diz que é o tráfico privilegiado, entre aspas, que é aquela pessoa que ocasionalmente, não é, incorreu nessa prática do tráfico, mas sem ter a ver com aquele tráfico habitual. Por que o juiz, na hora da audiência de custódia, já não vislumbra essa situação, sabendo que a pena vai ser menor e que, ao final, se houver uma sentença condenatória, ele não vai passar de 8 anos, que seria o regime fechado,
porque já não delibera pela soltura da pessoa. Decreta prisão preventiva, ela fica lá presa até ter a instrução processual, até ter a sentença, aí descobre que na sentença vai ser regime semiaberto, manda soltar. E aí passou quanto tempo? Lembrando o seguinte, que muitas vezes a prisão perpassa a pessoa do acusado, do investigado. Vai para a família, vai para filhos, vai para mãe, existe esposa, um custo, doutor pai. Sandro, estatal, porque mantê-los encarcerados tem um custo do dinheiro público, que sai dos impostos dos cidadãos, tem um custo social, muitas vezes é o mantenedor da família, que deixa de prover as coisas dentro de casa, tem um custo afetivo, essas pessoas têm pai, têm mãe, têm filhos, têm esposas, etc., ou são filhos. A coisa não é tão simples quanto se imagina, e nós estamos falando de um bem que é extremamente caro, né? Definitivamente, é preciso que a gente se imagine preso por um dia. Será que vai ser necessário isso para a gente entender o significado de liberdade? Você foi preciso, Elias, porque eu escuto muito as pessoas dizerem assim, eu sou a favor da pena de morte, eu acho que a pessoa tem que ser jogada naquele depósito lá de seres humanos e esquecida. Você é advogado e eu já escutei advogado dizendo que é contra o direito de visita. Olha que coisa. E eu não estou dizendo que é porque é advogado. Não poderia ser outro. Não deve ser um bom advogado. Poderia ser um promotor, um juiz ou algum outro integrante de uma carreira jurídica. Mas o que eu tenho que dizer para você é o seguinte: o juiz precisa ter coragem. Essa coragem eu já ouvi de um promotor de justiça dizendo, Sandro, de forma genérica, muitas vezes o juiz não tem coragem para decretar uma prisão com medo do que possa acontecer com ele, dependendo se a pessoa for muito perigosa. Aí eu disse para ele, fulano, eu entendo assim um pouquinho diferente. Eu entendo que isso aqui que eu estou dizendo, né, que nessa linha de, por exemplo, você ser um juiz preocupado com os direitos humanos, preocupado com as garantias judiciais, o contraditório, ampla defesa, presunção de inocência, e com a cultura do encarceramento, e mandando soltar alguém, muitas vezes isso sim é um ato de coragem. Por quê? Temos hoje em dia o que se chama de justiçamento das redes sociais, onde você é massacrado, a sua biografia ela é enterrada. Muitas vezes as pessoas expõem seus dados, onde seu filho estuda e tudo. E passa a ser uma pena continuada, né, doutor? Porque mesmo depois de cumprir o total da pena e vir à liberdade, essa pena se mantém. Se mantém naqueles que souberam, se mantém nas redes sociais, se mantém das matérias que são publicadas sobre a soltura de alguém que já cumpriu a sua penitência social aplicada por lei, por condenação. Essas coisas todas precisam ter um caminho um pouco mais humanizado. Agora, o livro Audiência de Custódia no Processo Penal Fraterno, de autoria do magistrado Sandro Augusto dos Santos, será lançado no próximo dia 30 deste mês de maio, às 5 da tarde, na Escola Superior da Magistratura do Estado de Alagoas, a ESMAU. Ele é dirigido a quem, doutor? Quem deve, de fato, ter esse livro? Primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte, que eu tive o prazer desse livro ser prefaciado pelo ministro Reinaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça. E foi, na verdade, uma dose de sorte, porque eu não o conhecia, e isso aconteceu porque o meu orientador, o professor Carlos Augusto Alcântara Machado, procurador de Justiça de Sergipe, era meu orientador e ele foi orientador do doutorado do ministro. E convidou o ministro para compor a banca de defesa da dissertação. Ele compôs a banca, que já foi algo extraordinário, que eu fiquei muito feliz, e depois ele aceitou o convite para prefaciar o livro. O livro se dirige para profissionais da área jurídica, especificamente da área criminal, advogados, membros do Ministério Público, magistrados, mas não só isso, professores da graduação, pós-graduação, alunos. E, na verdade, essa pesquisa ela foi realizada como uma forma de poder contribuir, de algum modo, fazer essa interlocução que eu acho que muitas vezes falta entre a academia e a vida prática.
não é dos fóruns da vida, do sistema de justiça criminal. Obviamente, sem querer aqui ser o dono da verdade e colocando apenas as minhas ideias para debate, para reflexão, mas assim com muita preocupação nessa cultura do encarceramento e de todas as consequências danosas que isso traz. Muito bem, doutor Sandro Augusto, eu quero antes de mais nada parabenizá-lo pela discussão do tema. Trazer à tona esse tema significa trazer mais gente para discutir. A discussão, a gente evolui e é preciso evoluir, senão a gente vai deixar de fazer o Minha Casa Minha Vida, vai fazer o Minha Cela Minha Vida. Porque definitivamente, e uma coisa que precisa lembrar, viu, para quem está nos ouvindo, não há pena de morte. Vai voltar para a sociedade. De que maneira você quer que volte? A gente definitivamente ainda não consegue ressocializar quase que em nenhum dos casos. Muito pequeno o grupo que consegue, porque o sistema não está ainda azeitado para esse fim, embora legalmente seja esse o fim. Então é preciso um pouco mais de calma, de tranquilidade, não vamos perder a firmeza, mas não pode ser na tabica também. A gente já passou dessa época e a gente não quer voltar. Prazer tê-lo aqui. Excelente final de semana. Tá certo. Eu queria dizer que o livro se encontra disponível, né, pela editora Dialética, pode ser obtida a versão física e também se encontra em e-book. É só você digitar no Google mesmo, audiência de custódia no processo penal fraterno, e poder adquirir. E espero que gostem da leitura e eu sempre vou estar à disposição para discutir as questões relacionadas a essa área jurídica, especialmente da área criminal, que eu gosto muito, e é um prazer estar aqui. Qual é a editora, doutor? Dialética. Dialética é a editora. Audiência de custódia no processo penal fraterno do juiz Sandro Augusto dos Santos. Muito obrigado. Excelente final de semana. Igualmente, Elias.